tudo bem, Thiago? Você tá bem? Corneta, eu vou bem, e você? Joia. Escuta, vamos empreender? Vamos empreender, É. né? E é aqui no Brasil ou fora? Como que é esse negócio aí? Aqui no Brasil e fora. Aqui no Brasil e fora, é por isso que você já veio preparado hoje, né? Preparadíssimo em alta voltagem, alta frequência, porque hoje o negócio vai ser sensacional. Sensacional. Esse aqui vai ser o nosso bordão agora. Nosso bordão. Sensacional. 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 Eu fiquei sabendo que você trouxe um convidado muito especial hoje. Conta pra gente quem que você trouxe aí pra conversar com a gente hoje. Corneta, é o seguinte, quando veio o convite, inclusive no nosso tempo aqui juntos, e o Rubi estava aqui, da dupla sertaneja, Alexandre. Alexandre e Alex. A gente vai fazer isso aí, hein? Vamos nessa. Vamos nessa. E aí, fazendo a lista, a gente não podia escalar qualquer um. Entendi. Você falou, vou subir a régua. Eu tenho que subir a régua, escolher os melhores, porque o papo tem que ser bom e inteligente, Sim. né? Tem que ser produtivo. Agora o negócio é o seguinte, a agenda desses caras que era o grande desafio, né? Ah, isso aí eu vi. Isso Você aí viu, eu né? vi. A agenda que era o grande negócio. O cara tava lá na Ásia, parece que eu vi um negócio assim, ó. Tava num compromisso muito importante, É. né? E se comprometeu e para você Aham. ver como que o Inspira, ele é diferenciado, né? Tamo aqui. Firme E forte. aí hoje nós temos a alegria e a honra e o privilégio de receber alguém que no seu nicho de mercado tem feito um grande trabalho, né? Tem feito um trabalho de altíssimo nível, referência no seu nicho de mercado, ele trabalha com algumas frentes, ele vai estar trazendo isso pra gente, né? Alguém que, no meu conceito, um cara assim sensacional como ser humano também, além de ser um grande profissional, né? Tem uma história vencedora de superação e tem conseguido alcançar resultados aí fantásticos, né? Nos nichos de mercado que ele tem atuado. É um grande homem de Deus também, né? Não tem como eu deixar de mencionar isso. E hoje o Inspira Business está tendo o privilégio de receber Rodrigo Ferreira. Rodrigo Ferreira, Rodrigo seja Ferreira. bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado. Obrigado Seja pelas bem-vindo. palavras, obrigado pelo convite. Para mim sempre um privilégio, para não dizer uma honra, poder repartir algo da nossa vida, da É nossa isso aí. jornada, da nossa peregrinação, né? Mas eu quero ouvir o Rodrigão te agradecer, Imagina. porque eu sei que sua agenda é extremamente apertada, ajustada. Inclusive, você estava num outro compromisso fora da nossa cidade. E agradecer você por separar esse tempo, que eu sei que é precioso. Quando a gente fala, e sem nenhum tipo de bajulação, quando a gente fala com profissionais de alto desempenho, de alta performance, de grandes resultados, a gente sabe que o tempo ele é precioso, ele é valioso. É a moeda, de fato, mais cara que nós temos, Sem dúvida. mais valorosa, né? O Sem tempo, ele precisa ser bem cuidado, né? E você separar esse tempo para estar aqui com a gente é muito grato, viu? Não. Que rasgação de seda hoje, hein? Muito Mas obrigado. verdadeira, né? Não, eu tô percebendo aí, ele Corneta? deve ter pagado uma boa grana pra você, porque esse mexer é caro, hein, Rodrigo? Esse mexer é Esse mexer é caro. Meu filho. Deus. Você tá preparado aí, não? Eu tô Pra passar tremendo no aqui. caixa Me dá não? mais um café. Você tem que passar ali no caixa. Gente, que maravilha estar aqui. Ô, Rodrigo, conta pra mim o seguinte, faz um resumo. Quem é o Rodrigo? Eu vou falar assim, ó, quem é e o que ele anda fazendo, porque é duas coisas diferentes, né? Você sabe que é sempre assim, É a gente verdade. mistura tudo. O que eu sou e o que eu faço, né? Duas coisas diferentes. Conta pra gente um pouquinho. Claro, conto sim. Quem é o Rodrigo, né? Rodrigo Cornacini Ferreira, ou como os italianos falam, Cornatini Ferreira. Cordatini. O Rodrigo é uma composição de muitas histórias que aconteceram ao longo do que eu falo da minha peregrinação, né? Não que eu esteja ao fim dela, mas eu entendo que nós somos uma composição do que vivemos. Sim. Então eu vou te falar assim, posso falar quem é o Rodrigo e onde está o Rodrigo, né? O Rodrigo hoje está numa posição de empresário, de empreendedor, de mentor, de conselheiro,
Mas o Rodrigo é um filho de Deus, né? Um homem temente a Deus, muito temente a Deus, que tem buscado servir o próximo com toda essa composição de experiências que a minha vida me trouxe até aqui. Então, daquilo que eu tenho, que me traz, por exemplo, a esse podcast, é o meu desejo de poder compartilhar daquilo que eu tenho vivido e servir. Então, onde eu estou, seja como empresário ou no matter o que eu estiver fazendo, enfim, não importa o que eu estiver fazendo, o importante é que esteja servindo alguém e ao próximo. Uau. Então, eu sou natural de São Paulo, sou muito mais paranaense do que paulista, eu estou aqui há mais de 25 anos, acho que está indo para 27 anos, aliás, que eu estou aqui em Londrina. Vim para cá na qualidade de estudante. Na época, eu vim estudar agronomia aqui em Londrina. Eu sou formado em agronomia. Essa é a minha formação. Tive uma jornada acadêmica aqui na cidade de Londrina, muito bem recebido na cidade de Londrina. Tive uma oportunidade, eu vim com um conceito, Corneta, para cá, de que a minha vida profissional não começaria quando eu me formasse. Aliás, eu trabalho desde os meus 11 anos, aproximadamente 10 anos. Comecei a trabalhar muito cedo, ajudando meus pais no comércio. Meu pai tinha comércio de carne, especificamente açougues. E eu aprendi muito cedo sobre a importância do trabalho, que o trabalho dignifica o homem. Então eu comecei as minhas primeiras experiências ajudando o meu pai, vendendo depois chocolate na escola, vendendo alface na feira, né? Meu pai tinha 5 açougues, uma oficina mecânica, um escritório de contabilidade, numa época que, assim, vamos dizer assim, eu não precisaria trabalhar. Sim. Mas a minha maior figura heróica era o meu pai pela sua história de resiliência, né? Tendo vindo da roça aos seus 17 anos. Então eu tinha uma inspiração dentro da minha casa e eu me sentia muito pequenino diante da história do meu pai. Então isso me impulsionou muito cedo a querer empreender. Então eu ajudava os meus pais depois da escola, nos açougues. E um dia eu me lembro que nós estávamos visitando um sítio de um amigo dele, e o amigo dele estava mostrando uma estufa, onde ele tinha colocado, só de forragem que a gente fala na agricultura, ele não tinha valor comercial para ele, tinha jogado sementes de alface para poder ciclar o solo. E eu lembro dele falando com meu pai, eu tinha por volta de 11 anos, ele falando com meu pai que ele iria passar a máquina ali, a jogar fora aquelas alfaces. E eu falei assim para ele, dá essas alfaces para mim. Meu pai olhou assustado. O que você vai fazer com alface? 60 quilômetros da minha casa, nós estávamos. Eu falei, eu quero vender. Meu pai olhou para aquele agricultor. Meu pai falou, eu vou mandar um funcionário vir com um carro, com um dos carros, buscar essa alface aqui. Então você vai vender na feira? Eu falei, vou. Então você colhe toda essa estufa aqui para ele, que ele vai vender na feira. Eu tinha, como eu disse, por volta de uns 11 anos. Minha mãe falou, que legal, filho. Sabe que feirante acorda de madrugada, né? Então, sábado, que é o dia que você descansa da escola, por volta de umas 3 da manhã, nós vamos juntos. A feira era na frente de um dos açougues que a minha mãe cuidava, na verdade, desse. E falou, e você vai para lá. E ali eu comecei meu primeiro negócio de rua. Que legal. 11 anos, eu peguei 2 caixas de alface, de frango, aquelas caixas furadas de açougue. Virei 2 caixas de boca para baixo, 2 caixas de boca para cima, coloquei as alfaces e ficava lá, olha a alface, tá barato, tá barato. Moça bonita não paga, mas também não leva. Era desse jeito. E minha mãe ficava lá de dentro do açougue olhando, aí os clientes achavam bonitinho, aquela criança ali, ia lá, pegava uma alface, coisa assim. Chegava no final da feira, eu olhava o cara da barraca do pastel, levava uma alface para ele. O que acontecia? Eu saía com um saquinho de pastel também. Aí eu vi vantagem. Você entendeu? Eu vi vantagem. Nossa vida, repito, quem é o Rodrigo? É uma composição de experiências. Sim. Então você percebe que nada na tua vida é em vão. Desde coisas pequenas, que pode parecer assim uma história bonita de uma criança ou de alguém, mas estava startando uma questão de empreendedorismo. Sim. O meu pai vendo isso, nós estávamos passando na época pelo governo Sarney, um governo, para os mais velhos vão se lembrar, de altíssima inflação. O meu pai não conseguia colocar os preços na tabela do açougue,
porque de manhã era um preço a carne, À à tarde tarde era era outro. outro e no final do dia era outro. É. E eu lembro dessa época aí, que, os anos 80 era complicado, cara. Era. A gente era moleque, tinha que ir pra fila de supermercado, Isso. pra quando tinha carne, com o preço que era carne, estava tabelado. Você lembra Isso do negócio aí. da E, tabela opa, do carne? Nossa Senhora, absolutamente. era um negócio louco. O que a gente surreal. fazia no açougue? A gente pegava o telefone e ligava nos outros açougues perguntando o preço que tava, pra Ter gente uma poder referência. balizar o nosso. Cara, é loucura. Era uma loucura. É loucura. Por que eu tô falando isso? Cara, o que isso tem a ver com aquele menininho vendendo alface na feira? Eu te falo. O meu pai vendo isso, eu falava pro meu pai, pai, você guarda o meu dinheiro? Guardo, filho. Mas nós vamos fazer o seguinte. Você sabe o que é inflação? Daí ele explicou nas palavras dele. Obviamente, eu não devo ter entendido. Uhum. Mas ele me ensinou o seguinte. Nós vamos pegar isso daí e nós vamos transformar em dólar. Então, esse dinheiro que você vendeu alface hoje, ele equivale a tantos dólares. Uhum. Então, hoje você tem com o pai guardado 5 dólares. Uau. Tá bom? Tá bom, pai. Pai, quanto que eu tenho hoje? Ó, com a feira de hoje que você fez, você tem 7 dólares. 20 dólares. E o meu pai guardava o dinheiro para mim em dólares. Para me proteger durante a inflação. Eu não sabia o que era inflação, mas ele estava me ensinando na prática. Uhum. Entendeu? Então não tem como não falar dessa figura heróica, Uhum. né? Que me deixou faz 3 anos. Faz uma falta para lascar. Mas foi ele que me ensinou isso. E eu me recordo que na época passou-se um tempo, uma propaganda na televisão de uma bicicleta, estava lançando no Brasil as mountain bikes, né? Uhum. Bicicletas com marchas. Uhum. Daí tinha uma propaganda da Monark, o cara subia uma montanha, caía, falando sobre resiliência, que você podia chegar no topo, alcançar o topo com uma bicicleta cor de abóbora, assim, linda. Daí eu me recordo que eu estava andando no centro da cidade, lá no interior, eu vim de Itapeva, interior de São Paulo, cresci lá, né? Nasci em São Paulo, mas cresci em Itapeva. Pertinho de Jundiaí, né? Não, tem Itupeva. Itupeva. Itupeva, O meu é verdade. Itapeva, o meu É é bem verdade. no sul ali, Uhum. né? Bem próximo de Avaré, Sim. Tatuí, Sorocaba. E Tapetininho. eu vendo ali aquela bicicleta, eu passando no centro, eu vi pendurada no teto de uma loja, assim, com os fios. E eu perguntei quanto custava, corri no meu pai, falei, pai, achei uma bicicleta, eu quero comprar, quanto que eu tenho, enfim. E os doletas que o pai tinha guardado, eu não sei se dava, ou se ele inteirou, mas ele falou, dá pra comprar a bicicleta. E foi minha primeira bicicleta que eu comprei com o dinheiro da feira, né? Foi tão legal esse movimento que um pai de um amigo que trabalha, o vô de um amigo que trabalhava com marcenaria, falou assim, coloca o meu neto para trabalhar com você. E ele estava construindo para mim Escola, você estava construindo sua primeira escola de empreendedor, né? minha primeira barraca. Ele estava construindo para mim, porque eu não tinha barraca. Eu Aham. vendia em cima das caixas do açougue. Sei. Ele falou, eu vou construir a barraca para você, você emprega o meu neto para trabalhar com você. 11 anos. 11 anos. Então, quem é o Rodrigo? O Rodrigo é uma composição de histórias vividas. Uhum. Ele está numa posição hoje. Pode ser que amanhã, Corneto, eu esteja outra coisa. Sim. Eu não sei. Uhum. Hoje eu estou numa condição de empresário, de empreendedor. Nossa, Sim. parece até que quase que um status. Mas não, cara. Eu não sou isso. Eu não sou um empresário. Eu sou o Rodrigo. Sim. Eu só estou numa posição hoje de empresário, de um cara que trabalha com várias frentes, que lidera muitas pessoas. Mas eu sou uma composição de histórias quando essa. Quando eu venho para Londrina, eu me recordo, meu pai estava passando já final dos anos da década de 90, eu vim para cá em 98, quando nós estamos ali no final de 98, início de 99, meu pai passando por uma grande crise, meu pai perdeu os negócios que ele tinha, né, por uma grande crise que ele passou, meu pai quebrou. E eu me recordo que o meu pai falou assim para mim, falou, filho, volta embora. Né, a faculdade era integral, então o primeiro ano eu não trabalhei, né, eu só estagiei. E o meu pai falou, volta embora. Eu disse assim, pai, na verdade, eu já estou vendo de trabalhar como garçom. Eu trabalhei como garçom aqui em Londrina durante minha faculdade. Certo. À noite. Uhum. Então eu entrava às 7h30 na faculdade, trabalhava até umas 3 da manhã de madrugada, mas a gente tocava o barco.
E eu falei, meu pai falou, você está trabalhando de garçom, mas você sabe ser garçom? Eu falei, eu fui atrás de aprender. Eu procurei um maître da cidade, Aham. né? Muito conhecido aqui em Londrina. E eu falei pro maître, o maître falou, mas você é garçom? Eu falei, não, não sou, mas me ensina. Ele falou, rapaz, eu vou te ensinar. Você chega mais cedo no trabalho? Uns 40 minutos, 1 hora antes de abrir o restaurante? Falei, eu chego. Ele me colocava para limpar as taças e ficar carregando bandeja com laranjas, subindo escada, descendo escada. E eu aprendi a ser garçom. E eu não fui embora. Apesar do meu pai ter passado por essa crise, foi um marco muito forte na nossa família, mas o meu pai tinha criado um homem jovem, mas um homem muito resiliente ali. Eu falei, pai, eu vou ficar. E eu fiquei, né? Eu entendi que a minha vida profissional não começaria quando eu terminasse a faculdade, mas que ela já tinha começado há muito tempo. Uhum. Então eu estagiei todos os meses da universidade, os 5 anos que eu trabalhei. Mas, pô, você não estudava integral? Eu estudava integral. Toda janela das minhas aulas eu estava fazendo alguma coisa. Uau. Uau, que legal. Rodrigo, e serviu para você aprender do que você gostava? Serviu para eu aprender mais do que eu não gostava. Uhum. Sabendo do que eu não gostava, ficou mais fácil de eu procurar aquilo que eu poderia ser melhor e fazer de melhor. Conheci pessoas maravilhosas nesse processo e eu falo que é um processo, Uhum. né? Foi um processo árduo, né? Um processo de escassez, muita escassez. Mas eu foquei muito tempo, Corneta, assim, em pensar, eu tenho utilizado aquilo no qual eu me formei, né? Depois eu fiz mestrado, eu fiz 2 doutorados, eu fiz um MBA. Então, Tudo na área de agronomia você foi mudando aí. eu fui, Até eu aí fui, você tava eu fui especializando tudo dentro da área de agronomia, Entendi. entendeu? E eu Aham. fui especializando. Só que esse conjunto de experiências, Thiago, me levou a ser um profissional com uma multifuncionalidade, uma capacidade de enxergar as coisas Muito muito grandes. holísticas, específicas em algumas coisas, mas conseguindo entender do todo um pouco. Rodrigo, por que você me conta isso? Porque já já a gente vai chegar para falar sobre o meu negócio. Provavelmente vocês vão me Uhum. perguntar algo nessa direção. Sim. E você vai entender que o resultado do sucesso do que eu faço hoje, na verdade, vem das experiências que começou lá na feira. Sim. Uhum. É isso que eu estou percebendo e gostando dessa história, viu? É disso que vem. Então, cara, tem gente que fala assim, cara, como que você entende quando você fala de milho, como você fala de milho? É porque eu trabalhei 3 anos com genética e melhoramento de milho. Como que você entende de genética humana? O que que tem a ver com agronomia? É porque eu trabalhei com melhoramento genético. Quando surgiu a transgenia, a biotecnologia, eu estava dentro do laboratório. Estudando a base ali da Eu situação. conheço do que eu estou falando. Uhum. Rodrigo, como que você conhece tantos cientistas? Porque eu estagiei no Instituto Agronômico do Paraná, que a sede é em Londrina, porque eu trabalhei para a Embrapa, o Centro Nacional de Pesquisa de Soja é aqui em Londrina, e eu trabalhei com uma equipe maravilhosa, que são meus amigos, referências no mundo, no que fazem. A soja do Brasil nasceu e foi desenvolvida aqui. É isso aí. Eu trabalhei com esses caras. Então são oportunidades que me fazem enxergar. Falo, você entende disso, entende daquilo que você fala. Por quê? Porque é um conjunto de experiências vividas. Gosto muito de um filme que fala Quem Quer Ser um Milionário. Uhum. Sim. Já assistiu? Já. Já assistiu? Bom. Eu gosto muito daquele filme na essência que o garoto ele consegue responder todas as perguntas, né? Se fosse um show do milhão. É. Você fala, meu, não é possível. Como que esse garoto sabe tudo? E você percebe que a cada resposta existe uma história Sim. que ele viveu. Por isso que ele sabe a resposta. Aham. Eu gosto muito desse composé. Sim. Tá? E porque, principalmente aqui, a gente que tá aqui só curtindo essas histórias aqui, a gente percebe uma coisa. Elas foram voltando à sua mente aí, conforme você foi contando cada uma delas, elas foram voltando. A carga emocional, você ficou olhando o que você estava vivendo naquele momento, É verdade. né? Inclusive quando você falou do teu pai, né? Que você sentiu exatamente aquela emoção ali, né? Do viver aquilo, de como que essa experiência te moldou, né? Porque assim,
empreender sobre isso, né? A Sim. gente tem uma bagagem técnica, né? Que é isso que você falou, que você acabou tendo aí muita coisa técnica, mas você teve uma bagagem comportamental que a vida te ensinou aí desde pequeno, É, né? E é fantástico, porque a gente vê exatamente isso, né? A gente é. vê uma geração aí com pais, às vezes, com grana, né? Isso. Que tem uma possibilidade de repassar para o filho ali, né? Facilitar o caminho de capital ali financeiro e tal. Mas esses valores que você falou, É. se perderam. Corneto, você tocou em algo muito interessante. Você falou sobre comportamento. Eu disse no último evento que nós fizemos juntos, né, Tiago? Estivemos juntos, eu repeti isso, que o ser humano, ele é comportamental. Ele não é um ser animal no sentido que age por instinto. Então, Sim. por exemplo, o exemplo que eu usei lá no nosso evento foi um gato. Se você for adotar um gatinho filhote aí numa feira, você vai chegar em casa, se você colocar uma caixinha de areia, você vai perceber que por instinto ele vai fazer as necessidades dele na caixinha de areia. Isso é um instinto animal, né? O ser humano, ele é um fruto comportamental. Então, ele se molda de acordo com os ambientes onde ele está. E isso é verdade, é uma verdade científica. Eu estou tentando lembrar o sobrenome do Dr. Fernando, um psicólogo muito conhecido aqui em Londrina, fantástico. Ele tem um livro que ele escreveu, que ele cita sobre isso, inclusive, há alguns anos atrás, quando foi resgatado duas irmãs de um acidente, se eu não me engano, aéreo, que elas foram criadas por uma família de chimpanzés, Uau. né? E quando elas foram encontradas, acho que uma já estava com 6 e a outra com 2 ou 4 anos, elas foram... Eu tenho aqui, obrigado. Elas foram ser socializadas. Então elas já desenvolveram hábitos da comunidade, dos macacos especificamente, comportamentos como um animal, como um macaco, a comunidade no qual elas foram criadas. Isso é fato Sim. real que eu estou dizendo. Elas morrem muito cedo, acho que nem atinge o final da adolescência uma delas e a outra no começo da juventude, mas o fato é que elas nunca, mesmo sendo inseridas no ambiente de convívio humano, desenvolveram habilidades sociais. Assim, eu estou resumindo bem a história, sim, né? sim, sim. É um capítulo de livro, mas elas nunca desenvolveram. Então, quando eu falo que o ser humano é comportamental, o que que acontece? Muitos pais hoje vão nesse caminho que tu tá falando, de eu vou privar o meu filho de coisas que eu passei. Então, por exemplo, meu pai passou muita dificuldade na roça, da Certo. onde ele saiu. Foi para a cidade, não tinha estudo. Meu pai foi para a escola com 17 anos, né? Então, foi um homem que empreendeu, inteligentíssimo, mas ele foi para a escola com 17 anos. Onde que eu tô tocando? Ele poderia muito bem, nessa época, apesar de eu ter falado com meu pai, quebrou quando eu estava na faculdade já, eu vivi minha adolescência com meu pai muito bem de vida, financeiramente falando. Então, meu pai poderia pagar qualquer escola que eu quisesse, apesar da nossa cidadezinha ser pequena, ou curso que eu quisesse, ele poderia ter feito o que ele quisesse. Ele poderia simplesmente ter falado assim, cara, você não vai trabalhar. Ele poderia ter privado de eu ajudar ele no açougue. Sim. Ele poderia ter me privado de eu lavar as bandejas fétidas de frango que tinha no açougue, mas ele não fez isso. Ele poderia ter me privado de limpar a linguiçaria que ele tinha, porque muitas vezes o cheiro não é agradável. Ele poderia ter me privado de trabalhar no caixa, ou, para alguns, a vergonha de ter trabalhado na feira. Na feira, um filho de um comerciante de 5 Sim. açougues na cidade. Ele poderia ter privado, e ele não fez isso. Ele não quis privar das dores que ele teve, né? Na quinta série eu escrevi um livro. Houve uma competição na cidade, um incentivo cultural na cidade, e eu escrevi um livro que chama Minha Infância. Peraí, na quinta série se escreve um livro que chama Minha Infância. De quem que era a infância? Era do meu pai, não era minha. E eu relatei nesse livro, eu ganhei um campeonato, fui pro Memorial da América Latina em São Paulo, na quinta série, com esse livreto, mas porque era o reflexo da história do meu pai. Então ele não me privou de eu viver, de eu me expor desse jeito, entendeu, Thiago? Então nós somos comportamentais, Corneto.
Então, muitos pais, na ideia de privar os seus filhos dessas dores vividas, das experiências vividas, buscam privá-los e você priva desse ambiente. Eu, de verdade, eu sou super a favor de se meu filho falar assim, pai, eu quero trabalhar com você. Se fosse hoje, tá? Pode ser que eu mude de ideia. Eu tenho um filho, pode ser que eu mude de ideia, mas se meu filho falar assim, pai, eu quero trabalhar contigo hoje. Se fosse hoje, eu incentivaria ele muito mais a trabalhar em outros lugares, Entendi. simplesmente porque ele precisa ser exposto a condições que não vão agradá-lo, porque ele não é filho do dono, não é filho do chefe. Ele Sim. precisa saber o que é limpar um chão quando ninguém quer limpar o chão. Você me conheceu num período que eu limpava, sei lá, 14 baias de banheiro, Uhum. quando você me conheceu, Uhum. num trabalho que eu fazia voluntário. É. Uhum. Você não precisava ir lá limpar banheiro, mas eu limpava banheiro. Você não precisava cortar grama, mas eu cortava grama. Sim. Então, onde que eu estou querendo chegar com isso é que não devemos ter medo de se expor aos ambientes que a vida nos traz. E podemos e devemos escolher também os ambientes que nós queremos estar. Não adianta eu querer estar num conjunto de pessoas que eu olho ali e eu falo, o que que eu posso extrair dali? Extrair que eu falo, entenda bem, o que que esse grupo pode me influenciar? Eu estou numa roda de pessoas que consomem drogas ilícitas. Eu quero ficar nesse ambiente. Por quê? Não, por que que eu quero estar nesse ambiente? Então, essa sinceridade nas respostas te fazem ter coragem de expor. E para empreender, precisa ter coragem. Você precisa ter coragem de enfrentar os ambientes, Thiago. Uhum. É verdade. É. E aí a gente traz também, Corneta, um ponto importante dentro de tudo isso que o Ferreira está trazendo, que aí é uma questão que, claro, apenas trazendo aqui um adendo, o que é uma questão cultural hoje, né? Nós temos, não quero falar especificamente de política, mas uma questão cultural de até onde que é benéfico um recurso que o governo entrega. Porque aí você priva muita gente de trabalhar Justamente. e tira a dignidade dessa pessoa, porque o trabalho ele edifica, o trabalho ele traz dignidade, Dignifica. né? O trabalho ele, olha só o exemplo que nós temos, ele lapida, né? O trabalho ele forma o homem, a Sim. mulher, o cidadão, a cidadã, né? Ele tem esse poder, né? E coisas que a escola também não ensina. Eu sou totalmente a favor do conhecimento da escola, ok. Mas tem coisas que é só a vida Mas que faltam ensina. disciplinas nas escolas Claro. hoje, tanto de economia doméstica, é só você olhar os dados do Serasa sobre a condição financeira do brasileiro. A gente não aprende sobre finanças em Sim. casa porque os nossos pais, Sim. majoritariamente, não sabiam sobre finanças. Uhum. Como que eles vão ensinar algo? E empreendedorismo tinha que ser uma matéria É verdade. nas escolas. Mas nós somos muito mais treinados a repetir, né? Uhum. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, né? Lembrando uma música da nossa MPB. Por quê? Porque nós somos treinados a replicar. Empreender envolve pensar, envolve dor e envolve exposição. Quando o Thiago faz um trabalho de hunter, de headhunter fantástico. O Thiago acho que poderia falar aqui por horas sobre como está o mercado de trabalho hoje. Porque as pessoas, você fala assim, me conta um pouco da tua experiência. Eu não estou mentindo. Na empresa um cara falou, eu jogo bastante videogame. Você fala assim, não, peraí, esse cara veio para entrevista na empresa? Sem problema com videogame, Corneta. Claro. Sem problema nenhum com videogame. Mas você fala assim, qual que é a sua experiência, cara, de vida? Conta um pouquinho da tua história de vida. Eu moro com os meus pais e tal. E eu gosto de jogar bastante videogame. O cara não consegue nem entender a pergunta que você fez. Sim. Que tipo de ambiente esse cara ficou exposto? Teve um caso de um jovem anos atrás, Thiago, que veio procurar ajuda no ambiente de igreja. Eu estava congregando numa igreja e ele veio procurar ajuda. E eu conversando com ele, eu falei assim pra ele, cara, como que é o teu trabalho hoje com crise de ansiedade, se machucando com as unhas, sabe? Eu falei, cara,
qual que é a tua realidade hoje? Ah, eu trabalho de home office. Tipo, tudo bem, quantos anos? Uns 17 anos na época ele devia ter. Home office, 18. Home office, o home office com meu pai, com minha mãe. Daí, tipo, mais ou menos assim, ele acordava a hora que ele queria e fazia uma outra coisa que o pai pedia. Como se fosse buscar pão na padaria, fosse parte do trabalho. Ou alguma função de casa. Olha a disfunção social que você lança um jovem adulto desse pra vida. E se o pai ou uma mãe dessa morre num acidente? Não que eu deseje isso, obviamente. Mas se acontece um Sim. caso desse, o que é um homem desse adulto? Mas a pergunta é, será que não existe método? Será que não existe método por trás disso, né? Pessoas que estudam e não aprendem, ou aprendem aquilo que não precisam, tecnicamente dizendo assim, tipo, aprendem coisas que não são coisas tão importantes, talvez, para o crescimento delas, da vida prática, né? Da vida cotidiana, né? Concordo, E a gente cria ambientes onde, concordo. na verdade, ao invés de moldar caráteres, a gente está dilacerando os caráteres, né? Tipo assim, a gente está acabando com a capacidade natural do ser humano de reagir. Eu tendo a achar que nós temos autonomia, né? Nós temos. Mas eu acredito muito naquela história que contam. Você me desculpa se eu não vou acertar o líder comunista. Eu não sei se foi Stalin, eu não sei se foi Lenin, não sei quem que foi, que o pessoal brinca e fala que pergunta para ele como que iriam seguir o comunismo. E aí ele explica que era fácil, queria explicar. E ele pega numa sala, né? E pega vários frangos e depena os frangos. E aí ele tira todas as penas dos frangos e depois e ele vai alimentando os frangos com ração e os frangos passam a seguir ele. Tipo assim, os frangos depenados, né? Uhum. Como que fala, quase morrendo, mas seguindo ele. Uhum, E cativos, né? uhum. Então, assim, você acaba com a Não, sem capacidade dúvida, emocional, de autoestima, de confiança, sem dúvida. de como que fala, de resposta, de autonomia, né? Você cria um ambiente intelectual de dificuldade de reação, porque a pessoa não consegue usar o melhor da capacidade mental dela. Você cria indivíduos fragilizados e, do ponto de vista do método do governante lá, talvez isso seja interessante para quem está em determinados cargos de controle. E talvez por isso que a gente está aqui no Inspira Business para fazer as pessoas questionarem e tomarem as suas iniciativas pessoais de empreender, não no sentido só de negócios, mas de serem donos das suas vidas, né? Empreender não trata só de negócio. Não, né? Uhum. Então, eu acho que Eu estava até conversando uma vez com o Thiago, que eu falei assim, quando a gente foi dar o nome, né? Inspira Business, aí, negócio. Negócio é negar o ócio, não ficar parado, né? Não aceitar a vida passar pela sua frente. Sem você falar assim, Ótimo, opa, vou fazer minha parte, né? Tipo, ótimo. vou atrás de fazer alguma coisa aqui, igual você falou assim, ó, tem um alface aí, eu vou vender. Ah, mas não é, tipo, a multinacional de não sei o quê. Mas eu tô feliz, eu tô contente, eu tô fazendo alguma coisa, tô me sentindo útil para mim, né? Isso. Falando assim, caramba, eu tenho a capacidade, vou fazer. É sobre isso, né? Então, só que eu vejo que isso cria muita tristeza, né? Igual você falou, jovens aí que estão cada vez mais sentindo tristes, problemas psicológicos, inseguros, né? Mas é porque você vai tirando essa capacidade da pessoa de responder, de ter autonomia, lá no fundo ela vai sentindo essa falta, né? Tipo, poxa, Uhum. como que eu vou responder É. se meu pai morrer, igual você falou, né? Ah, Alguns vão ter ah, muita dificuldade, né? ah, ah. Não, com toda certeza. E é muito difícil você também ensinar algo que você não sabe. Por exemplo, eu entendo que a minha missão é ser o principal referencial para o meu filho. Sim. Agora, talvez eu não consiga ensinar para o meu filho aquilo que eu não sei, que eu não saiba, que eu não tenho um conhecimento de. Então, Rodrigo, onde você está querendo chegar? Eu entendo que também essa geração, ela tem sido muito complicado, né? Encontrar pessoas que consigam se comunicar com clareza, te entender com clareza. Não estou nem falando trabalhar com habilidade,
Porque de verdade, Corneta, título de ensino superior hoje é um pouco diferente, talvez, de alguns anos atrás, Aham. né? De uns 30 anos atrás. Ensino superior hoje, você ter, não representa, É de verdade. verdade, não representa muita coisa. Impressionante. Não é, Thiago? É verdade. Não representa muita coisa. Você Uhum. pede assim, escreve um e-mail para mim. Você tem que pedir para olhar todos os e-mails que a pessoa está conversando, porque ela não entende a língua mãe. Não é à toa que estudos mostram que mais de, eu não lembro se salvo engano, 60 ou 80% dos alunos de ensino superior Superior são são analfabetos funcionais. Eles não É, isso conseguem aí ler isso e aí é compreender o que estão lendo. E nós não estamos falando, veja bem, ele foi bem categórico. Não é como que fala, um estudante de nível Nível básico. superior É mesmo. ensino superior. Ensino O número superior. é assustador. Então é claro que nós estamos trazendo, quando você traz uma discussão como essa, a gente aponta para vamos denominar um sistema Uhum. ou algo a quem possa interessar. É verdade. Eu entendo. Mas também tenho aprendido que não basta eu apontar e identificar esses erros, Uhum. que também eu sou o principal responsável de sair dessa Sim, Matrix aí. sim, Né? Eu sou o exatamente, principal responsável de sair deste É. lugar. Eu preciso sair dali. Uhum. Então, como? Como? Pô, eu não gosto de ler. Cara, É. você tem que ler. Pô, eu não gosto de estudar. Irmão, você vai ter que se esforçar um pouquinho, então, 10 minutos por dia. Poxa, tem tanto conteúdo hoje gratuito. Você fala assim, cara, eu Sim. não sei Excel. Tem aula de Excel gratuito na internet. Pô, eu não sei Word. Cara, tem aulas de Word, aula de computação. Sei lá, cara. Tem tanta Mas coisa. sabe que tem uma hoje. coisa que me deixa muito feliz, porque no meio dessa coisa de vídeo curto, de vídeo de dancinha, né? O podcast é um dos conteúdos mais densos que as pessoas mais veem, né? Pode ver, porque, por exemplo, um papo nosso Interessante. desse daqui, você está entregando muito conhecimento, né? Tipo, imagina que é um conhecimento na forma de um bate-papo, mas botar isso aqui Sim. num livro, pô, Sim. tem bastante coisa lá de uma aula. Uhum. E você tá botando aqui e é mais fácil ele absorver aqui do que falar para ele vai ler. Se ele Isso é nunca muito teve o legal. hábito é muito legal, né? Então por isso que eu É. acredito no podcast, né? Que eu acho que Muito é uma legal forma isso que de você educar falou. sem É verdade. Eu aprendi dar muito com cara, podcast. não é? Sim. Aprendo ainda, na Né? verdade. E hoje em dia é assim, tem muita Uhum. galera hoje que, pô, o cara fala assim, Eu mesmo estava "Caramba, ouvindo o podcast de vocês. É, Será que tava? tava? É? caramba, vou andar de Podcast que carro, você vou gravou? ficar sem fazer nada, vou aprender alguma coisa. Mas mete um podcast que ele passa o tempo, né? Consegue dirigir e Isso tal, e tá mesmo. aprendendo um negócio diferente. Então eu acho Isso mesmo. sensacional, né? Isso Então, mesmo. por isso que eu acredito nesse formato de podcast para educar as pessoas. Ele tem uma capacidade incrível. Absurdo. Né? Muito Se a legal. gente der uma cutucadinha com esse papo aqui nosso em alguém, tá feito o trabalho. Né? O cara deu aquela verdade. doidinha aqui. É verdade. Fala assim, poxa, precisava fazer alguma coisa. Tá bom, não tá? Fizemos a missão. Mas sabe por quê? De verdade, talvez esse podcast chegue a pessoas que eu nunca vou ter a oportunidade De conhecer de pessoalmente. conhecer pessoalmente. É Não. verdade. É verdade. Mas bem longe de me considerar alguém. Não se trata disso. Mas ao compartilhar como um garçom que fui, né? Ao compartilhar da bandeja que eu tenho, Sim. da vida, É. pode ser que esteja alcançando alguém nesse momento que eu não tenho a mínima ideia, que eu nunca conhecerei. E você pode estar fazendo algo transformado. Isso me motiva, isso me inspira. Quais são as histórias que estão por trás como é que fala, do chegar a ser um empreendedor bem-sucedido, né? Uhum. Assim, é o tal do ver, por exemplo, a gente vê os close, né? Pá, empreendedor, sucesso. É. Pá, e os corre. Aí você vem com os corre. Fala, ó, tá vendo aquele empreendedor ali? O cara carregou bandeja, o cara trabalhou verdade. na feira, né? É. Falou, ó, tá vendo? Essa é a verdadeira lição, né? Porque a gente é. na internet também tem isso, né? Só gente glamour. Ai, que lindo, que maravilhoso. Fala, vamos Mas ver sabe os o que eu corre, falo? né, cara? O mais importante da jornada não é onde você alcança, mas é a estrada que você caminhou. A estrada é verdade. A beleza tá na estrada. Eu amo viajar, cara. Amo viajar de carro, de moto. Adoro dirigir, me desliga, né? Como pescar, desliga a mente. Dirigir pra mim é assim. E a beleza tá na jornada.
E muitas vezes o que acontece? Em nome de resultados imediatistas, ou por causa dos ambientes que eu convivi, voltando lá no começo do nosso programa. Poxa, eu vivi num ambiente onde eu fui cobrado de alta performance, onde se eu não entrego nada de alta performance, eu sou o cocô do cavalo do bandido, né? Sim. E de verdade, hoje tem influência pra caramba. Cara, tem uns caras na internet que eu ouço, eu falo assim, pelo amor de Deus. O cara famoso, cara de milhões, mas você fala assim, poxa, parece que tudo que você fala é quase falar assim, ó, vocês são cocô do cavalo do bandido se você não fatura casa de 10 milhões, pelo menos. Você fala assim, ô, cara, que universo paralelo que você vive aqui. Não é? Né? Como se fosse fácil pra qualquer um, igual eu escutei o outro falando, depois você faz o primeiro milhão, é fácil. Eu fiquei olhando assim, falei, cara, de verdade, ou isso é balela do cara pra poder vender os cursos dele, você entendeu? Porque a vida não é assim, cara. Pô, cai na realidade. Você quer falar sobre empreender? Cai pra cima, vem cá. Vem cá, vamos conversar aqui, sabe? Sai desse estado de influência, bambambam da coisa, que sabe tudo. Pô, eu só tenho pra ensinar as coisas pros outros. Calma, Sim. cara, compartilha um pouco dos tombos. Compartilha Sim. um pouco das pauladas. É. Sabe por quê? Sabe esses vitrais de igreja que você entra, né? Tem algumas igrejas protestantes mais antigas, mas é muito mais comum em igrejas católicas que você entra, você tem aqueles vitrais, né? Que são composições de imagem pelo qual passa a luz. Sim. Sabe o que acontece? Hoje tem um monte de gente. A nossa vida é como se fosse uma vitrine dessa, um vitral desse, sabe? Não, tô usando uma analogia aqui na minha concepção. Mas a beleza do vitral, se você entrar à noite, sem a ausência de luz passando pelo vitral, você não consegue contemplar a obra de arte como um todo que está ali. Sim. A beleza está quando passa a luz. Então, se o vitral da nossa vida é uma composição das experiências que passamos, qual o tipo de luz que a gente tem deixado passar por ela? Talvez a gente não está enxergando a beleza da nossa vida e dos processos que a gente está passando, simplesmente pelo tipo de luz que está passando no nosso vitral. Sim, é verdade. De verdade. Quando você olha a Belíssima luz analogia. passando e o Belíssima vitral, você analogia, fala assim, sim. pô, que linda aquela imagem, que linda obra de arte. Olha, conforme muda o ângulo da luz, a composição da cor do vitral, você começa a admirar. Hoje a gente deixou de admirar o belo em nome do imediatismo ou dos ambientes que a gente convive ou que a gente escuta pelas redes sociais. Sim. Né? Porque parece que tudo tem que ser de alta performance. Ô, Rodrigão, e quando a gente traz, né, Corneto, um assunto como esse, denso, uma história, de fato, assim, consolidada, né, trabalhada por desde a feira, né, e hoje, onde Deus tem colocado, né, você, né, Rodrigo, onde você tem alcançado, né, eu tive o privilégio de compartilhar contigo o nosso serviço, alguns candidatos, e a gente ouve o feedback, né, e só um outro parênteses aí, desse ponto que você trouxe, e os tombos, né, e a preparação, e o processo, né, porque de fato, quando você expõe nas redes sociais, você vai querer mostrar só o resultado. Só o resultado. Você só quer mostrar aquilo aonde você chegou, né? E esse é um Só o viés... case de sucesso. Exato. Essa é uma tendência. Exatamente, é uma tendência. Agora, isso Porque o sucesso é vendável. É, E o processo? exato. Quem quer comprar o processo? Exatamente. Os caras que quando eu contrato, uma das empresas, o Thiago conhece, contrato, eu falo pro cara, ó, o caminho vai ser esse. O pessoal fica olhando, fala, é isso mesmo, vai ser árduo pra caramba. Você vai ficar com o processo? Se você não for ficar com o processo, não tem como a gente comer o filé lá na frente se você não roer o osso aqui comigo. Rodrigo, mas você já roeu o osso. Então, mas existe um osso que só você pode roer. E nós precisamos de pessoas mais fortes. E o que lapida, né, essas pessoas é o processo. Nós precisamos dessas pessoas mais ousadas, mais corajosas, com entendimento de que é o processo que vai projetar. Porque para você chegar num resultado, e a gente entende que o resultado dele é apenas uma parte desse processo, você tem que trabalhar demais. Aí você olha hoje, né? Vamos colocar, o Corneto, a nossa situação de país. Sim. Tá? Vamos analisar. Quantas pessoas hoje vivem à margem daquilo que verdadeiramente elas poderiam viver?
Onde que Muita gente. Muita gente. Muita gente. Muita gente. Só que Muita aí gente. nós temos pessoas que não conseguem enxergar a oportunidade. Por exemplo, hoje, o entrevistado aqui é você, Rodrigão, mas apenas um outro detalhe aqui. Nós encaminhamos uma pessoa para uma determinada empresa, um currículo normal. Uma pessoa com as características que poderia corresponder com aquela oportunidade. Um trabalho de segunda a sexta, Certo. de segunda a sexta-feira, um salário fixo, base de comércio, mas com a variável comissão ela poderia dobrar, tá? Então vamos colocar aí, na casa de uns 4K. Hoje já ajudaria uma família, Opa, tá? Ela quer um viés... quer pegar o meu currículo? Pode já. Ela no currículo, eu vi que ela passou por um setor administrativo, resumo da história. Eu entendo que pela comunicação, algumas outras atividades que ela executou, as experiências que ela tem para aquela empresa, ela poderia corresponder, até porque a empresa não exige experiência. Entra Olha 8h30 que da fantástico. manhã e sai 5h30 da tarde, não é nem 6 horas. Certo. Aí a empresa me dá um feedback, Thiago, a candidata ela não quer isso. Ela tá focada em outra. Bom, ela passou por um processo, nós fizemos todas as perguntas, nós entendemos que as habilidades, ela foi ciente da oportunidade, ela saiu com o Instagram da empresa, ela saiu com todos os indicadores, ela saiu com Sim. tudo desenhado para ela. Né? Bom, Sim. desiste comigo. Uhum. Foi lá e, enfim, onde que eu quero chegar com isso? A leitura das oportunidades. O processo, ele treina a sua visão para você ser mais sensível para as oportunidades. Olha só, você começou numa feira, mesmo sendo filho de um grande comerciante. Sim. Você entendeu a oportunidade. Você aproveitou a oportunidade. Eu tive o privilégio, com 12 anos também, vender bombom lá em Campo Grande, eu comentei esse com a galera. Sim. E assim, era o que eu queria fazer na minha vida? Não. Mas era uma oportunidade que eu tinha. Me permite abrir um parênteses? Claro. Sabe uma das coisas? Sim. Sabe quem que era o meu influencer? Eu já falei aqui. Era o meu pai. Seu pai. Uhum. Quem são os influencers hoje? Exato. Você entendeu? Uhum. Então tem muito influencer que tá influencer mesmo, como diz a palavra, influenciando a vida do teu filho por meio daquilo que é permissível entrar na tua casa, Uhum. com outras coisas. A minha influência era a história de um homem que estava do meu lado. Sim. Eu não sei se eu tivesse na geração de hoje, como que seria o meu pai ter deixado entrar isso dentro da minha casa. Porque nós somos resultado de ambientes comportamentais. Rodrigo, vou contar uma coisa pra você, meu querido. Você tocou numa coisa agora sensacional. Nossa, Que é o bordão, seguinte, hein? o bordão. Eu vou contar uma coisa pra você que é assim. O problema todo é que nós, e aí nós vamos assumir a responsabilidade, hein? Certo? Não é terceirizar pro outro, não é falar que o jovem, ou a pessoa, a geração, papapá, é nós. Nós erramos, Uhum. certo? Ai, nós não vamos pra esse negócio de internet ou de meio digital. Tô bem do jeito que eu tô. Mas você tem uma responsabilidade. Uhum. Se você é pai, se você tem ocupa um cargo que você acha importante, que você está ajudando a formar a cabeça das outras Sim. pessoas, você tem que estar lá. Sim. Porque Nós é o temos seguinte, responsabilidades. as empresas estão responsáveis pelo momento que elas enfrentam. Porque hoje, se a sua marca hoje não vira uma influenciadora vem e vira a sua marca. Ah, mas eu trabalho direitinho, a minha empresa é muito legal, mas fulano, eu vejo muito profissional liberal bom, top, e aí o cara fala assim, nossa, mas eu sou muito bom tecnicamente, mas de comunicação você entende alguma coisa? Ah, eu não gosto de... Você não falou de ler livro? Vai aprender a se comunicar, porque hoje você tem que aprender que a ferramenta de mudar o teu ecossistema ao redor é a comunicação. Ou Tá vendo seja, como se somos um resultados jovem... do ambiente? Somos influenciados pelos ambientes que nós Exatamente, nós somos frequentamos. influenciados e podemos influenciar com eles. É só Absolutamente. falar assim, eu não gosto disso, porque também nós somos assim, né? Uhum. Nós temos nojinho daquilo que a gente não gosta. Ah, isso é coisa pra menino. Isso é coisa pra menino, mas tem muita coisa legal nessa história. Absolutamente. Então aprende, né? Aprende com aquilo, Uhum. se interessa por aquilo, é novo, modifica a sua cabeça, sai daquele seu mindset
engessado Ótimo. e assume isso para você como profissional, como líder, Como né? pessoa. Como pessoa e como marca. Porque se você não aprender a fazer isso, os jovens sabem fazer e sabem usar essa ferramenta. E, portanto, alguns vão ser inteligentes, vão ver nisso a oportunidade de fazer negócio, nem que não sejam tecnicamente, não que não tenham as melhores intenções, mas a ferramenta está lá. É a mesma ferramenta que pode ser usada para o Deus, bem ou para o O mal. Brasil tá Né? cheio Então, de a gente jovens precisa. talentos, né? Como a Forbes chama Under 30, né? É o Under Under 30, 30, e aí é. tem Under 30. vários. Pô, Vários milionários jovens Milionários. desse Que, meio. a meu, gente tava E conversando aquele dia. Londrina, se você não sabe Londrina, por número de 1.000 habitantes, eu vou até pegar esse número, mas em Londrina, por número Questão de 1.000 proporcional. habitantes, é a proporção de maior número de youtubers que tem do país. é Você sabia gigante, disso? né? É Não, eu sabia gigante. que era É grande. gigante. É Eu gigante. sabia que era grande. Eu não muito sabia grande. que É. Só essa que- comparativa. Só que as pessoas hoje, só para concluir aquela linha de pensamento, as pessoas hoje têm a dificuldade de fazer a leitura das oportunidades. E aí está a questão. Muita gente perdendo grandes oportunidades, Grandes oportunidades. porque elas não conseguem Ler. discernir isso. Por quê? Porque essas pessoas elas estão, na maioria das vezes, sem foco. Sim. Hoje as pessoas perdem o foco com muita facilidade, né? Elas não querem se preparar, porque o preparo te dá trabalho. Sim. Elas não querem, porque tudo é o imediatismo, eu quero mais rápido, pô, eu já quero entrando ganhando aquilo. E assim, claro que existem exceções, nós poderíamos citar aqui algumas. Mas hoje a dificuldade dessa leitura, Uhum. de estar no ambiente. Contrapartida, uma pessoa que nós encaminhamos, ela não se sentia, que ela não se sentia, ela até havia capacidade para determinada atuação, foi, encarou, e está sendo coroada com uma baita oportunidade. Uhum. Porque ela se submeteu, ela falou assim, Thiago, não é o salário que eu posso ganhar, mas com a variável... Ela lutou contra algumas crenças limitantes, se submeteu ao processo, foi lá e está sendo coroada por isso. Enquanto uma outra, numa baita oportunidade, ela fechou uma porta por não ter essa sensibilidade. E aí eu quero te fazer uma pergunta com base nisso. Que dica, que conselho que você daria para essas pessoas que estão nos acompanhando? Porque o objetivo desse, né, Corneta, desse podcast é justamente contribuir, né, ajudar você a receber o máximo de conhecimento possível, startar o propósito, gerar um conteúdo que de fato seja relevante na sua caminhada. Como essas oportunidades do dia a dia que aparecem, elas podem ser melhor percebidas? Uhum. Que conselho você daria para que essas pessoas tenham uma visão mais treinada, uma sensibilidade mais aguçada, para não deixar perder, né, as próximas oportunidades que vão surgir? Uhum. Talvez o meu conselho seria um pouco em cima do que eu pratiquei. Sim. Murmuração. Deixar a murmuração. Uhum. Muitas vezes, de lado. Que quando a gente não entende o processo, a gente murmura. Quando a gente murmura, quando você verbaliza algo, você torna aquilo você torna aquilo a tua realidade. E o que você verbaliza pode te cegar e te ensurdecer. Então é muito difícil eu falar para você assim, Thiago, eu vou dar uma dica para as pessoas enxergarem e ouvirem. Quando na verdade seus ouvidos estão cerrados, estão cheios da murmuração que sai da própria boca e entrou no ouvido. E a cegueira devido às suas lentes de frustrações da sua própria vida. Então a minha maior dica nesse sentido é ousa a murmurar menos e a fazer esse exercício diário. Eu sei que é difícil falar assim, nossa, parece tão fácil falar, né? Não murmura. Mas faz um exercício. Fala assim, hoje, um dia, eu vou me policiar para eu não murmurar. E eu vou tentar enxergar, desde a minha primeira respirada, uma chance que eu tenho. Cara, eu não consigo, um dia é muito. Faz meio-dia. Sim. Coloca, no meio-dia você não consegue, coloca até as 10 da manhã. Mas, ir nesse caminho, Thiago. Pô, não costumo arrumar minha cama. Então amanhã faça algo diferente, arruma sua cama. Por quê? Simplesmente para você ter o prazer de realização de algo
que você não gosta de ser feito, mas que foi feito. Quando você for ao banheiro que outras pessoas utilizam, e se você é homem, molhou a bordinha ali com o xixizinho, enxugue quando ninguém tá olhando, pro próximo que usar, sem saber que você enxugou. Se você jogou o papel e caiu fora da lixeira e ninguém tá olhando, e tem uma faxineira que limpa lá, mas você pega o teu papel e joga dentro do lixo, faça nessas coisas. Fala, cara, o que que isso tem a ver para eu enxergar a oportunidade da minha vida? Cara, isso está falando sobre você. Isso está falando sobre você. Então, o mais importante, Thiago, do que enxergar as oportunidades para a vida, pouco adianta você enxergar oportunidades da vida se você não está preparado para recebê-las. Pode ficar tranquilo, querido, que as oportunidades elas vão ser percebidas para que eles estão preparados. É verdade, tem razão. Eu lembrei de um livro, você conhece? Você falou em arrumar a cama, eu lembrei de um livro. Você já viu um livro que é Arrume Sua Cama? Não É conheço. um livro bem legal que ele fala assim da importância das pequenas metas, né? Aí, E é isso é aí. exatamente sobre isso que você falou. Que Tipo legal. assim, cara, tô com dificuldade de controlar a minha vida. Você refaz o caminho inverso, começa com as pequenas coisas. Tipo, quando a pessoa tá com muita coisa, muito barulho, muita coisa, volta no pequenininho, né? Arrume sua cama. Quando você dominar arrumar a sua cama, você fala assim, caramba, eu consegui realizar uma meta, né? Eu E posso... aí você volta, vai voltando e tal. Isso ajuda, por exemplo, É quem tá com verdade. processo de depressão, perdido e tal, assim, é Legal. bem bacana. Eu posso Arrume contar sua uma cama. experiência que eu É. tive em relação a essa pergunta tua? Né? Eu gosto de contar as experiências não tão bem sucedidas, né? Eu Aham. acho que elas são muito válidas. Eu aprecio muito as minhas. Mas compartilhei aqui a vocês que eu sou um homem que tenho muita fé em Deus, que eu sirvo a Jesus Cristo. E eu me recordo que a minha jornada assim acadêmica, eu não vou gastar muito tempo falando disso, mas eu nunca reprovei, né, na escola ou na universidade, tá, gente? Mas eu fiz mais ou menos 14 anos de ensino superior, não porque eu repeti, mas porque eu tive algumas oportunidades que eu aproveitei. E eu não tinha dinheiro, mas eu tinha uma oportunidade. Então não tive medo de dormir em banco de praça, não tive medo de dormir em hotelzinho de rodoviária, Sim. não tive vergonha quando as pessoas me deram roupa, não tive vergonha quando um amigo rachou comigo. Você viu essa frase? Ele não tinha dinheiro, mas ele tinha uma oportunidade. Forte demais, hein, Corneta? É. Muito forte, hein? Dá pra fazer um corte depois nisso, hein, Léo? Não tinha dinheiro, mas ele tinha uma oportunidade. Olha, forte demais. Forte. Eu tive oportunidade. Então, quando eu tive oportunidade de vir para a universidade, eu vim. Quando meu pai quebrou, eu falei, cara, volta embora. Não, pai. Eu tenho uma possibilidade de trabalhar de garçom, mas de garçom à noite? É, de garçom, não, mas você estuda de manhã. Vou dar um jeito. É novo, né? Aguenta a pancada. Aguentava a pancada. Então vamos. Você se sentia em algum momento que era como se Deus estivesse te falando assim, ó, você tem que fazer isso, eu vou fazer. Tipo, esse é o caminho, não é nem pela Boa minha pergunta. escolha, é tipo, Posso te é a falar? minha missão, eu tenho que fazer isso. Posso te falar? Aham. Não tinha essa consciência, Não não. tinha. Não. Hoje é muito bonito quando eu olho para trás e faço essa leitura numa mesa de Aham, podcast. Sim, eu tô Pra quem tá olhando aqui depois dessa história contada, aparece isso, fala assim, cara, você tava muito obstinado, mas Mas posso assim, te falar? sim, Eu tô falando de uma época ali dos meus 17, 18 anos. Eu vim para a universidade com 17. Eu tinha acabado de fazer 17 anos quando eu fui embora de casa. sim, O meu pai, ele determinou naquela época o seguinte, falou, cara, é o seguinte, ele já tava, né, eu tava morando lá, mas ele já tava quebrando, ele falou, eu vou pagar para você 3 inscrições de vestibular, você vai escolher 3 universidades públicas. Se você não passar, o ano que vem, filho meu não faz cursinho, era a metodologia dele, filho meu não faz cursinho, sem problemas, tá, gente, com quem faz cursinho, não é nada disso que eu tô falando, mas era a condição dele. que grana. Então ele falou, e o ano que vem, se você não passar, você vai cair na faca. O cair na faca era virar açougueiro. Aham. Oficialmente. CLT, registrado pelo meu pai. Ele falou, então é isso. Eu falei, pai, mas eu trabalho. Ele falou, eu nunca mandei você trabalhar, ele me enfrentou. E eu trabalhava mesmo, não mais com meu pai, eu trabalhava
Eu dava aula de karatê. Certo. Eu era professor de karatê. E eu dava aula e meu pai falou, nunca mandei você trabalhar. Daí eu pedi demissão, meu primeiro trabalho em carteira registrada foi como professor, né? Pedi demissão, falei, então eu vou estudar para poder passar nos vestibulares que eu fiz. Passei e vim para cá. Rodrigo, que você está falando isso? A questão da resiliência. Quando aconteceu a primeira crise, qual que foi a tendência do meu pai? Me proteger. Volta para cá, aqui você tem comida e casa. Eu falei, não, cara, eu quero ficar. Sério? Eu falei, pai, me deixa tentar. Rodrigo, você tinha consciência que Deus estava te preparando para aquilo? Cara, eu não tinha. Eu tinha 18 anos. Eu vim numa cidade pequena, eu estava conhecendo a cidade grande. Você sabe o que eu queria? Comprar um carro. Eu tinha acabado de fazer 18 anos. Eu queria comprar um carrinho velho para dirigir. Você não Verdade. aguenta borrachar aqui, eu agora Eu não falei, volto. cara, vou ficar aqui. E daí, obviamente, você vai conhecendo muitas coisas muito boas que vão trabalhando na sua vida e você vai conhecendo muitas coisas ruins também, né? Sim. O ambiente da noite é um negócio que te faz vários convites ruins. Então você também tem que ter muito consolidado quais são os valores que você carrega com você nas suas escolhas. Mas contando sobre isso, né, e falando para você de uma história lá na frente depois, então passa-se os anos, eu tô contando aqui primeiro ano da faculdade, segundo, terceiro, quarto, quinto ano da faculdade, Tá. entro por um processo, passo no mestrado, vou fazer mestrado em Maringá, volta para Londrina quase todo dia fazendo esse trecho, indo e voltando, Eu fiz isso aí, hein? faço doutorado, Cansa. vai indo, voltando. E nesse processo como um todo, chega uma hora, você olha o seu. Você começa a se comparar. Eu comecei a me comparar. Com quem? Com os meus pares. Pô, parece que eu não. Cara, eu não tenho nada. Não tá dando Sai do nada lugar. certo. O que que tá acontecendo? Eu já devia ter trabalhando, o Mato Grosso estava abrindo as suas fronteiras daquela época. Eu falei, eu devia estar lá no Mato Grosso, devia estar ganhando meu dinheiro lá. Eu tô aqui, pô, eu tô estudando, agora eu entrei num lugar que eu só estudo. Cadê o cash? Cadê o cash? A minha cabeça começou a cair na Aham, comparativa. sim. E eu comecei a falar muito mal da minha biografia. Eu falava, pô, eu vou poupar adjetivos, mas eu verbalizava isso, isso é importante. Eu verbalizava isso. E quando você verbaliza, as coisas se tornam reais, tá? Eu verbalizava isso. A palavra, literalmente, ela tem um poder criacionista violento. E você começa a criar suas crenças em cima do que você fala. E eu começava a falar assim, por que que eu fiz essa porcaria desses estudos? Por que que eu fiz essa porcaria dessa Aham. faculdade? Essa porcaria desse mestrado? Essa porcaria desse doutorado? O que que me adianta ter artigos escritos em revistas científicas? Cadê? Então, eu comecei a me questionar. Eu via meus amigos comprando apartamentos, comprando carro, eu não tendo um carro. Eu não tinha nada. Eu tinha que ter, eu tentava virar para pagar o meu aluguel. E eu já tô falando isso já após os meus 20, quase 30 anos de idade, Sim. certo? Então, você fala assim, pô, passei tanto processo, tanto processo, tanto processo, né? Cadê? Falei, pô, essa porcaria dessa história. Se a minha vida fosse um livro, eu queria jogar fora essas páginas da minha vida. Verdade. Um dia eu tive uma experiência com Deus, sozinho. Deus falou pra mim assim, ó, cala a boca. Cala a boca se você não sabe o valor das coisas que eu te dei. Cala a boca se você não entende nada, rapazinho, daquilo que eu te dei de oportunidade ao longo da vida, porque você não está entendendo nada do processo. Você não tem ideia das coisas que eu vou confiar sobre você. Então cala sua boca se você não sabe valorizar a sua história. Cara, eu tive uma experiência pessoal. Você pode falar para mim assim, ah, Rodrigo, isso não existe. Direito de quem está ouvindo, mas Sim. a experiência é minha. Fui eu que Aham. vivi a experiência. Aham. Então foi verdade para mim. Eu Uhum. fiquei quieto, Thiago. E a partir dali eu falei assim, voltei na sua pergunta. Eu não vou murmurar, Uhum. porque eu não entendo o processo, eu não conheço os caminhos que Deus tem realmente. Quando eu mudei essa postura, eu comecei a olhar tudo que era de dificuldade como oportunidade que estava me lançando num ambiente desconhecido. Mas fé é isso, é a convicção daquilo que não se vê. Sim.
Se entregar ao processo. Se entregar ao processo. E quem Só é dono dele, né? Só não valoriza o processo quem não sabe aonde vai chegar. Sim. E confiar em quem é dono dele, né? Porque ele sabe de tudo. Você tem que falar dos nossos patrocinadores, né? Sim, chegou a hora, né? Chegou a hora, né? Ele já acabou me dando a deixa aí para falar, né? Então hoje nós vamos falar aqui de quem está por trás aqui, né? A gente está hoje aqui no estúdio Agape, né? E esse estúdio Agape é uma agência de marketing e comunicação. Então, para você que está nessa fase, descobrindo que você precisa melhorar a sua comunicação da sua marca, chegou a hora de você entrar em contato com o Estúdio Agape. Liga para cá que você vai entender o que eu estou te falando. Estúdio Agape, a gente tem aqui um hub de comunicação e marketing, onde você vai ter desde a parte de planejamento estratégico, do marketing, das ações, de tudo que tem que ser feito para você se comunicar bem. Assim, comunicação tem muita coisa, gente, para ser feita, né? Tem muita ferramenta com grande potencial. Nem sempre é o melhor para a sua empresa, né? Ao invés da gente ficar escutando o que os outros estão fazendo, a gente vai entender o que é melhor para o nosso mercado, para os nossos objetivos e para os recursos que a gente tem. E a gente vai fazer um bom planejamento sobre isso daí. Depois, chega a hora de você colocar todas as ações de comunicação, de relacionamento em prática. Para fazer isso, você vai precisar de um time criativo, competente para fazer isso, e aí vem o segundo elemento que a gente trabalha aqui dentro, que é a parte de design e de criatividade, onde a gente tem uma equipe de agência preparada para fazer o copy, para fazer a criação da identidade visual, desde a elaboração da identidade visual da marca até as campanhas de rádio e TV, internet, né, conectando o site, conteúdo que vai para as redes sociais, tudo para chegar nos objetivos que você tem aí com a sua marca no mercado que você está. Tráfego pago, tudo dentro aí de uma estratégia única. E, por fim, principalmente a parte de conteúdo. Hoje, uma marca que quer se comunicar no mercado, ela precisa entender de que ela não depende mais hoje de uma emissora de comunicação. Emissora de comunicação é aquela mídia tradicional, onde a gente ia lá, precisava de um rádio, precisava de uma TV para a gente se comunicar. Hoje, não. Toda emissora de comunicação está na sua mão. Você tem as redes sociais. Você lá faz o seu conteúdo e se conversa com a audiência. A audiência antes mesmo dela consumir alguma coisa de você, para que ela se engaje no que você tem que estar fazendo, você tem que contar suas histórias, os seus valores, e as pessoas têm que gostar desse conteúdo que está lá. Então, para tudo isso estar conectado, aí o último elemento é o conteúdo. Aqui dentro a gente cria conteúdo rápido, formatos digitais, vídeos curtos, documentário, podcast, né? Tudo dentro de um único local, numa solução que a gente tenta oferecer para o nosso cliente a capacidade dele se comunicar de forma influente na marca dele, dentro do mercado que ele está, né? E essa é a solução da Ásia e, lógico, eu estou precisando de um estúdio para fazer podcast. Esse estúdio está aqui disponível dentro da estrutura para você locar. Só ele, Coneta, só preciso disso. Vem aqui, loca o seu espaço, né? Que é bem legal. O pessoal está descobrindo o poder do podcast aí dentro do conteúdo. Depois a gente tem aqui no grupo, também no grupo Ásia, a gente tem as Upstation. O que é as Upstation? Você que precisa hoje vender no meio digital, se depara com a seguinte situação. Preciso falar com o cliente. Fiz uma campanha, o cliente chegou, mas eu preciso falar com ele. Aí você vai para ferramentas como e-mail, SMS, tal, e o WhatsApp. Não vai escapar do WhatsApp, do Instagram, dessas ferramentas para você conseguir levar mensagem. Pois é, o Substation é um aplicativo, né, que você vai colocar aí na sua empresa e ele vai conectar todos os seus canais de comunicação, WhatsApp, SMS, e-mail, Messenger, Telegram, tudo num único local. Integrar todos esses canais, dividir quem é de cada equipe que vai trabalhar, integrar inteligência artificial, robôs que falam com o público, enfim, tudo num local só, fazer o CRM, com o Kanban, tudo bonitinho, para você conseguir controlar o começo, meio e fim do funil de vendas num único local. Atender bem e vender de forma digital, tá? Num único local. Tá? Os Upstation, essa plataforma, você empresário que está no meio digital e está querendo vender e ganhar força, né? Não adianta mais aquele WhatsApp, um para cada funcionário, você não saber o que está acontecendo. Você precisa de um tipo de ferramenta como essa dos Upstation, tá? E depois nós temos aqui a Vergency, que é a outra empresa do grupo, tá? Que é uma agência que nós estamos começando agora de marketing de influência, de criação de conteúdo. Então, você marca que já entendeu que o espaço do mundo digital hoje
tá grande parte concentrado nos influenciadores, eles criam os conteúdos, e você às vezes na sua marca aí tem a dificuldade de fazer um vídeo, tem a dificuldade de fazer um conteúdo, nós conectamos marcas com os criadores e influenciadores, de acordo com o perfil do seu público, dos seus objetivos. A gente conecta todo mundo e usa todo esse time de criadores e influenciadores para criar um conteúdo poderoso para sua marca e trazer sucesso para você e para a conexão. Se você é um influenciador, um criador de conteúdo, ou, Coneta, eu sou um jovem, estou aqui em casa, gosto de fazer vídeo, né? Vem fazer parte do time da Vergency. Tá? Por quê? Porque nós precisamos de um tipo de conteúdo que se chama UGC, que é conteúdo criado pelo usuário. Então todo mundo que tem um celular na mão hoje, que está a fim de fazer conteúdo legal para uma marca, pode se conectar à Vergency e vir aqui, a gente vai conectar as marcas, você vai trabalhar junto aí, começando a empreender nessa área de as oportunidades. Conteúdo, né? Conteúdo. Começa pequenininho até virar um grande influenciador. E os grandes influenciadores também estão juntos aqui nessa iniciativa. Marca, estou precisando de alguém para fazer o meu conteúdo. Só vem para a Vergency que você vai se dar bem, tá certo? E falta você colocar depois a tua aqui pra gente colocar aqui também. Vamos né? colocar lá, com o maior Vamos prazer. colocar. Com o maior prazer. Curte, comenta, Muito compartilha, né? Leva pra frente aí o podcast pro pessoal que estiver acompanhando aí, pros amiguinhos, né? É verdade. Você sabe que dá pra ver até em Marte, né? Se for pra Marte precisar ver, só você se conectar lá no Starlink, né? Embora o Alexandre, né, nosso amigo Xandão, não esteja deixando acontecer no Brasil, mas se você estiver fora do Brasil, você conecta no Starlink lá, você vai ver lá da Lua, lá, se você quiser ver, dá pra ver o podcast. Sensacional. No meio da Amazônia, até dava antes, mas agora o Xandão bloqueou e não dá pra ver. Mas em breve nós voltamos pra Amazônia também, viu? Em breve. Ótimo. Falta pouco. Ótimo, ótimo. Que história sensacional, né? Sim. Que E tempo onde você tá fantástico. agora, né? Conta pra gente agora, você contou Vamos um lá. pouco da história, conta pra gente o que você tá fazendo hoje aí. Eu tive uma jornada muito caracterizada, uma jornada acadêmica científica, né? Sim. Então, como eu compartilhei aqui, os cursos pós a minha graduação, né? Mestrado, doutorado, o MBA, eles Sim. me levaram muito para uma jornada que durante um bom tempo eu mirei isso como um fim, que era o quê? Eu pensava em ser um funcionário público, Sim. seja numa escala estadual ou federal, trabalhando como um cientista Entendi. dentro da parte da agronomia, Aham. ou ainda trabalhando como ou um professor, nesse caso como um todo. Eu tive a Sim. oportunidade de lecionei aqui em 2 universidades, aqui em Londrina, tanto na UEL quanto na Unifil, né? Os cursos de agronomia, gestão ambiental, foram alguns dos cursos que eu lecionei durante alguns anos. Tive a oportunidade também de trabalhar em alguns institutos de pesquisa como convidado. Entendi. Tem artigos em revistas. Tenho alguns artigos fantásticas, publicados em revistas científicas no mundo, Sim. internacionais de relevância científica. Trabalhei muito com uma equipe maravilhosa no IAPAR. Fiz alguns trabalhos também para o Ministério da Educação, Legal. alguns materiais que são encontrados, inclusive online, disponível hoje para a educação. Mas as crises me levaram a uma outra oportunidade. Como assim? Nessa jornada como um todo, quando chega próximo da reeleição de Dilma, Tá. final de 2014 a 2015, estou te contando isso para te falar de onde eu estou hoje. Sim, sim, sim. Olha que interessante. Com Dilma reeleita, o governo corta vários recursos que são destinados. Repito, eu não era um funcionário público de carreira. Eu Certo. estava aguardando os famosos concursos públicos se abrirem. Sim. Então eu estava orbitando esse universo, construindo o meu currículo para quando abrisse o concurso público. Eu estava, aliás, muito bem preparado para o concurso público, modéstia à parte. Quando acontece a reeleição de Dilma, o Brasil ele entra numa recessão muito grande e o governo corta recursos de diversos projetos que tocam o universo agrícola. E um dos projetos que são cortados são dos projetos que eu estava inserido. E olha que curioso, né? Um dos últimos artigos de relevância que a gente tem sido citado hoje em várias universidades no mundo. Eu recebo alguns alertas de universidade na Inglaterra, Oxford, na China. Tem sido muito citado os nossos artigos, porque a gente trabalhou com simulações de cenários futuros, caso acontecesse
aquecimento como nós estamos tendo agora no Brasil, como que seriam os cenários futuros para a cultura de soja no Brasil, por exemplo, frente a essas mudanças. E olha que curioso, né? Anos depois, passando os cenários futuros que foram projetados computacionalmente, tem se tornado realidade, né? Então, a ciência é atemporal. Então, você não entende os processos que você está vivendo, e anos depois se passaram, e você sendo citado, eu nem estou mais, Aham. ó a palavra que eu estou usando, não é sou. Eu nem estou mais como cientista, Sim, lembra do sim. início do É nosso verdade, podcast? É verdade. Eu nem estou mais como cientista, mas eu continuo nesse universo sendo citado como, Aham. Olha só. porque é atemporal. É atemporal. Então, com essa crise, eu começo a deixar a universidade, eu começo a parar de dar aula. Eu trabalhava durante o dia e a noite, trabalhei sempre os 3 turnos. Eu começo a deixar a universidade, e no instituto de pesquisa que eu estava na ocasião, que era a Embrapa, já não havia mais verbas necessárias para me pagar. Crise. Só que olha que interessante essa história. Nessa época que eu ia trabalhar na Embrapa, ela fica 1 hora daqui de Londrina, ela fica no distrito da Varta, aqui próximo de Londrina, quem conhece. Sim. Então é 1 hora de ônibus até lá, ou carro até lá, e 1 hora para se retornar, certo, Thiago? Eu tinha que entrar lá às 8 horas da manhã, então eu chegava lá 15 para as 8, que hora que eu pegava o ônibus? Mais ou menos 6h45 eu tomava um ônibus, porque o ônibus era gratuito da empresa. Então nessa época, eu tô te falando aí entre 2012, 13 a 2015, muito recente, eu ia de ônibus trabalhar. Certo. E faça sol, faça chuva. E quando eu estava no ponto de ônibus embaixo de chuva, é o horário de pico de pais levando crianças para a escola, e passava um grande amigo, que é o meu sócio hoje, de carro com o filho dele, e me via no ponto de ônibus de guarda-chuva. E ele já tinha uma empresa muito bem consolidada, do qual eu sou sócio hoje. Na cidade, ele falava pro irmão dele: cara, a gente tem que chamar o Rodrigo para fazer parte da nossa empresa. Poxa, eu vi ele lá no ponto de ônibus, cara, tomando chuva, esperando o ônibus. Não pode. O Rodrigo tem que estar aqui na empresa. Só que eu estava num processo. Mal sabia ele. E eu ia trabalhar 1 hora para ir, voltava 1 hora de ônibus, chegava aqui às 6 horas na cidade. Era o tempo de eu descer do ônibus, entrar na minha casa, trocar de roupa, tomar um banho. 7 horas eu tinha que estar passando o ponto na universidade, que eu dava aula. Sim. Então, muito corrido o timing, né? E nesse período, Thiago, eu escutava muito uma música que falava assim, mesmo sem saber, né, como tu dirás, falando para Deus, né? Mesmo sem saber como tu dirás, eu não sei, mas esperarei, porque esperar em ti é ter que caminhar. Eu entendi que eu precisava me mover, Corneta. Então não é uma questão assim, nossa, eu morria de realização pessoal. Eu adorava trabalhar onde eu trabalhava, de verdade. Amava mesmo. Mas não é uma questão mais do que se eu fazia o que eu gosto ou não gosto, essa fantasia, que às vezes a pessoa pensa assim, poxa, cara, você só tem que fazer aquilo que te dá realização. Cara, se fosse assim, eu ia trabalhar na churrascaria, eu brinco, né? Porque eu adoro fazer churrasco e comer. Mas, cara, não é assim a vida. Trabalho, como a palavra fala, dá trabalho. O desfrute é uma coisa, o trabalho é outra. Então, no meio desse processo como um todo, passava quem hoje é o meu sócio e falava sobre isso. Quando aconteceu, e de vez em quando ele jogava uma pedrinha. Poxa, cara, se você estivesse conosco, por quê? Isso é 2014 e 2015. Certo. Em 2010, 5 anos para trás, quando eles abriram a empresa, eles me convidaram para eu trabalhar como funcionário com eles, né? São meus irmãos, Cleison e Diego, né? O Thiago conhece bem eles. Eu falo que eles são meus irmãos porque eles me adotaram mesmo como irmão, muito mais do que sócio. E eles fizeram um convite: Rodrigo, nós trabalhamos com etanol no mercado sucroenergético, temos a Meta Corretora, nós não entendemos nada de açúcar,
mas algumas usinas que vendem etanol vendem açúcar. Se você quiser vir para cá tentar aprender alguma coisa nova, a gente não tem nem condição de te pagar muito. Isso era 2010. Eu aceitei ir, eu ia trabalhar de ônibus também com eles. E eu trabalhei com eles até 2012. Quando chegou 2012, eu pedi demissão e eu me dediquei somente a lecionar e a voltar para os institutos de pesquisa. Entendi. Como cientista. Então eu deixei o agronegócio, o agribusiness, como funcionário, e eu venho como cientista e pesquisador. E eu tento essa carreira de concurso público até 2015. Quando chega 2015, acontece essa crise, né? Eu lembro desse convite. Um dia, se você quiser, você podia voltar conosco, mas volta como sócio. Eu fui lá. Diego, Cleison, sabe aquele convite que vocês fizeram para mim? Se um dia eu quisesse, eu podia voltar como sócio? Aham. Sim. Tá de pé? Tá de pé. Quando você quer começar? Falei, amanhã. Sério? Falei, sério. Mas, cara, você não tá se dedicando à pesquisa como um todo? Falei, cara, eu tive que mudar o meu mindset. Por quê? Porque a conjuntura dos fatos estavam me levando para um outro lugar. E é uma questão de sobrevivência. Eu falei, eu preciso modular, eu não posso parar. Eu não posso me dar ao luxo de sentar no meio-fio ou na sarjeta, como a gente diz em São Paulo, e chorar. Eu preciso me mover. Então eu posso não entender os processos, mas eu irei me mover. E foi o que eu fiz. Então, desde então, 2015, eu venho, reestruturo um trabalho com açúcar na empresa. Sim. E eu, diante do que eu estava vivendo agora, com uma mentalidade como dono, nós abrimos uma outra empresa dentro da empresa. Hoje nós somos, na verdade, um conjunto de PJs, né? Um conjunto de empresas. E eu abro a Meta Assessoria. A Meta Assessoria, que é uma empresa minha, né? Carrega o nome fantasia como Meta Agro e Negócios. É uma empresa que trabalha, que é onde uma das principais frentes que eu atuo hoje, é uma empresa que ela atua no mercado sucroenergético especificamente também tem toda a parte de etanol, mas essa parte que eu desenvolvi, ela toca ao mercado de açúcar, no mercado interno brasileiro e externo. Então eu identifiquei durante todo esse processo uma dor no mercado, que eu percebia que muita gente fazia os serviços de intermediação. Quem está comprando, quem está vendendo, a famosa corretagem. E eu falei, o que eu posso oferecer de diferente? Pensei. Falei, o que eu posso oferecer de diferente? É todo esse conjunto de experiências. O vitral formado, esse storytelling que eu estou contando aqui. Então, o que eu fiz? Eu coloquei isso num pacote, que é o que eu faço hoje. Eu consigo fazer uma leitura dinâmica no mercado agrícola, eu consigo vincular, eu trabalhei muito com climatologia agrícola, então eu consigo muito olhar o tempo ao redor do mundo, saber o comportamento de safras, porque eu entendo de fisiologia de planta também. Então eu entendo de fisiologia de planta, eu consigo fazer uma interpretação que algoritmos na Bolsa de Valores não vão fazer, porque eles não entendem de fisiologia de planta. Então eu consigo com muita facilidade traduzir isso em palavras simples para o camarada que lá numa empresa precisa comprar açúcar numa cidade lá do interior e ele não sabe qual que é o melhor preço, a melhor hora dele comprar ou não comprar. Então eu assessoro hoje indústrias na compra do açúcar. Existem diferentes tipos de açúcar, não é o foco da nossa conversa. Sim. Diferentes produtos. Só que o que eu faço? Eu não vendo um produto. Eu vendo informações. Eu não tenho nada de açúcar lá na empresa. Nem o meu café vai açúcar. Compra agora, compra mais, compra menos. Em geral... Mais ou menos isso. Vão te perguntar por quê. Ou ainda ferramentas um pouco mais complexas. Você pode fazer um hedge de dólar, um hedge na bolsa, porque a bolsa em Nova York está assim, está assado, reflexo no mercado interno. Então a gente lê alguns indicadores de mercado. Entendi. E às vezes a gente indica, tem um investidor que mora em Minas, que ele investiu tantos milhões numa usina em Goiás, ele vai precisar na janela tal retirar o produto vai estar um pouco mais barato, eu te conecto com uma transportadora do Paraná então e te entrego no Rio Grande do Sul. Que legal. É um conjunto de informações. Hoje a nossa empresa ela está em torno de 20 colaboradores no total, né? Porque quando eu falo num total, isso eu estou incluindo nós, os sócios, né? Sim.
O Diego, meu sócio, ele é o CFO da empresa, ele cuida toda a parte administrativa e financeira. O Cleison, meu irmão mais velho, ele cuida toda da parte da diretoria e da gestão dos negócios com combustível, especificamente etanol e diesel. E eu cuido toda da parte que envolve açúcar e outros assuntos nesse complexo alimentício ou agronômico no universo. Entendi. Daí tá comigo ali, né? Tem uma baita equipe que trabalha comigo nesse sentido. Hoje a gente atua, eu falo que talvez da forma que a gente trabalha eu não tenho concorrentes. Então eu tenho alguns pares que competem comigo, mas o que nós entregamos eu não tenho concorrência. Entendi. Para quem entende o que a gente faz, porque a gente entrega um serviço. E, por fim, acho que no total, o Thiago acho que conheceu lá, tem mais ou menos esse número de pessoas ali, né, Thiago? Sim. Acho que é mais ou menos por aí que a gente tem feito hoje. Muito bom. A principal frente de atuação atuando aí com o mercado brasileiro e também algumas coisas na exportação. Que legal. Poxa, Top, né? top. É legal porque assim, eu acho que o agro brasileiro é uma das coisas que mais me dá orgulho. Pode ter. Orgulho no sentido de olhar, cara, é muito business, sabe? É tipo, é muita gente inteligente, é muito dado, é muita tecnologia, é coisa para realmente o brasileiro hoje se orgulhar. Falar assim, cara, o que nós fazemos de forte hoje no Brasil? Fazemos um agro que é de ponta. Eu vou falar um negócio Né? pra Eu não sei, a impressão que eu tenho de fora, Não, tá? você tá completamente certo. Eu vou falar para ti. Era comum todos os dias eu encontrar comissões de vários países na Embrapa. Eu tive a oportunidade de conversar com o governo japonês, por exemplo, que tinha alguns projetos de interesse no Brasil com representantes do governo japonês que consome nosso trabalho. Nosso trabalho é citado em vários países. Os Estados Unidos, eu não gosto muito desse termo que eu ia usar, de pagar pau, porque eu acho um pouco feio, mas os Estados Unidos olha para a gente como uma baita referência no agronegócio. No agro, não só no negócio. No agro, nós somos referência. A gente pode não ter algumas ferramentas tecnológicas de ponta, mas nós sabemos utilizar as soluções do problema. No agro, não existe no mundo, não existe, eu estou afirmando, alguém como o Brasil. É incrível. É verdade. É muito Não legal, cara. existe É muito ninguém. legal. É Não, muito legal. não existe E com tanta gente metendo pedra pra derrubar, né? Porque ignorância. o negócio tem de sustenta. gente Ignorância. o que tem de gente que boicota, não, vamos dificultar os meninos lá e dar menos terra pra eles. Ignorância. Vamos inventar a coisa pra dizer que eles não são legal. E O Brasil tem tudo capacidade, maneira para você ter de ideia, dificultar de o mais que negócio, dobrar a mas- nossa produção sem derrubar uma árvore mais. É, Nós somos referência no mundo do sistema de conservação. é. Rapaz, aqui no É Paraná isso a que gente assusta- tem é isso que 20% de assusta a área. Europa, é isso que assusta a Europa, por exemplo. De área olhar pra cá e preservada. ver o potencial do Brasil. Não existe isso em outro país, Thiago. 20%. Só no Paraná. Tô falando assim, nós somos referência no mundo. Não tem um país europeu que tem a reserva natural que o Paraná tem. Ó, Não e existe. vou te fazer um convite aqui já, tá? Pensa em fazer um podcast bem legal, só desse negócio desse mundo agro. Que legal. Legal. Porque eu não sei, eu vejo exatamente o potencial, porque eu Olha, falo isso, é um setor legal. que quanto mais ele puder falar de si, né, mais as pessoas tomam ciência de como coisa É bem fantástico. feita, é bem legal. Então, assim, tá aí um convite para Obrigado. você, né? Porque se vocês botarem lá um podcast de vocês lá no ar, lá, ó, estamos aqui com as portas abertas aqui para você Muito você obrigado. aproveitar e desfrutar aí, porque, cara, tem muita coisa legal, o pessoal ver, conhecer, Muita. debater, trocar ideia. Então, Muita. acho que seria fantástico. Muito. Infelizmente, hoje é muito fácil ter voz quem não tem conhecimento do que fala, né? É verdade. De verdade, é muito É. fácil, né? A internet facilitou muitas coisas ótimas, mas também hoje é muito fácil você ouvir A ou B e você de repente está ouvindo o B e o B não tem conhecimento do que ele está falando. É. Então, por exemplo, tem muita gente que fala do agro, né? Foi muito curioso. Mais ou menos 2 anos atrás, eu fui até a região de Urubici, no Rio do Rastro.
Santa Catarina, eu gosto muito dessa região. Diz que é Sempre que eu posso, eu vou pra maravilhoso, lá. É maravilhoso. Eu fui pra lá tal, e fui num lugar onde eu fiquei hospedado. Peguei um chalé lá no meio do mato. Sim. Lembrar das raízes. Peguei um chalé lá no meio do mato. Fiquei lá um pouquinho quietinho. E quem atendia ali era um pessoal assim que tinha tido muito contato com o movimento sem terra, né, no Brasil. E foi muito curioso porque eu cheguei, eles tinham um restaurante estabelecido, eles vendiam, por exemplo, uma excelente pizza. Algumas pizzas, pratos excelentes. O cara que estava atendendo lá, o chefe, ele tinha participado de movimentos associados sem terras e movimentos desse tipo. Sim. Excelente pizza. Nada barato. E tava lá, serviu, veio perguntar, só estávamos nós hospedados, perguntar como é que tava, com que você trabalha. Eu falei, eu trabalho com agronegócio. Você trabalha com agronegócio? Mudou a fisionomia. Uhum. Falei, por quê? Daí a gente começou a conversar um pouco, eu falei, olha que beleza, eu trabalho com agronegócio e você tá me cobrando muito bem, inclusive, pelo que você tá me servindo aqui, do que você, inclusive, extrai de graça algumas coisas aqui da natureza. E nós estamos mercantilizando isso e está gerando dignidade para você, sua família. Pô, não tinha pensado dessa forma. Sim. Falei, por quê? Acha que agro é meter veneno e matar todo mundo? Realmente você acha isso? Exato. Não, mas é isso, é a comunicação que é criada em cima. Comunicação. Né? A comunicação que é criada em cima, né? Porque. E ele tava lá empreendendo. Não é a realidade, né? Foi Por muito exemplo, legal a nossa conversa. Sim. não é a realidade. Às vezes as pessoas precisam ver, né, pelos olhos de outras pessoas. E não, por que não ver de dentro do processo por quem faz, né? Porque eu acho que é a melhor forma que tem de educar uma pessoa para entender. Falar, não é aquilo que estão te falando. Vem cá comigo que eu vou te explicar como que é. A pessoa falou, poxa, caramba, olha, poxa, um monte de coisa que eu não sabia. Usou mel na pizza, fez uma pizza com mel, maravilhoso, maravilhoso. com cebola roxa. O mel se pegou da abelhinha lá, ó, que tá lá, ó. É. Você não paga nada pra abelha. Explorador! Se alguém tá abelha. explorando alguém, Isso aí. você vê que é uma questão de mentalidade. É de mentalidade. Eu concordo plenamente. Eu acho que esse tipo de programa que vocês estão fazendo, vocês estão de parabéns, porque É. isso são ferramentas Sim. como se fosse um abridor de latas, né? Exato. Às vezes a nossa vida ela fica enlatada e a gente precisa de abridores externos para extrair o que há de melhor lá dentro, porque o valor não está na lata, o valor está no produto que está lá dentro, Não é? Gostei dessa, vou levar. não é? Corneta, que sensacional. É verdade. Abridores de lá. E hoje Boa. o valor tá, você sabe no quê? Esse Thiago é E eu vou falar, eu vou além, tá? Hoje o valor, o produto que tá lá dentro, tem muita gente fazendo igual, tá? Não é nem mais a lata, às vezes é como você pinta a lata e mostra ela pros outros, verdade. tá? Porque às vezes o cara vai olhar e fala assim, caramba, mas essa lata aqui, eu vou pagar 5 vezes mais do que na outra. E o produto, às vezes, lá dentro é o mesmo. Não, é verdade, é verdade. Você pega, né, a gente fala do processo da azeitona. Você vai comprar azeitona no mercado, ela tem um preço. Sim, Você vai comprar azeite, tem outro, só que o azeite passou no processo da prensa, né? sim. A azeitona foi prensada, então você tem um outro valor agregado. Tudo que é processual tem valor agregado. Sim. Né? Então, assim, eu não quero processo. Talvez não vai te agregar valor. Você tá entendendo? Essa é a minha concepção. É verdade. Quando eu entendi isso, foi a grande virada. E depois dos meus 35 anos de idade, Sim. foi que essa chave, ou depois eu aprendi essa palavra, mindset, que o meu mindset mudou. Quando o meu sócio, Diego, olha pra mim, meu amigo, irmão, fala assim pra mim, Ferreira, que ano sensacional. Vou usar o bordão do Thiago. Que ano sensacional. Não, falou sério. Eu falei, foi legal, né, cara? Foi bom, tal. Ele falou, cara, que mudança, tal. Pois é, a gente falando de negócio. Sim. Ele falou, não, você não entendeu. Fez assim pra mim. Que mudança aqui em você, hein? Daí vem de um amigo íntimo teu, você sabe que é verdadeiro. Você fala assim, poxa, cara. Então, Ele olhava naquele ponto de ônibus. Entendeu? E ele via a verdade. Enquanto eu fiquei preocupado me comparando com os outros, eu não consegui valorizar a minha biografia, a minha história. Eu quis jogar ela fora. Quando mudou o mindset, eu tô compartilhando aqui não sei com quantas pessoas. Sim.
porque a minha história tem Tava valor. tudo lá, cara. Tem Tava um- tudo lá. Tem um Igual. bordão que o pessoal lá É. na minha empresa usa, que eles já me ouviram falando algumas vezes, Sim. que é: valorize a minha história, Sim. respeite a minha história. Às vezes chamando atenção algumas coisas, cuidado, respeita a história e o caminho que eu abri. Ah, vou aproveitar o bordão. Sensacional. 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 Muito bom. Muito bom. Cara, papo fantástico, Fantástico. né? Eu Maravilha. acho que Obrigado. a gente vai te dar um time aí, né? Porque senão a gente vai longe aqui nesse papo aqui. Sensacional. Deixa. Muito bom, muito bom. Obrigado. Agregou demais um Obrigado conteúdo vocês. denso. Eu não tenho dúvidas que tudo que foi fomentado aqui, tudo que foi, né, colocado aí na mesa vai fazer a diferença, não só Que bom. nas nossas vidas, mas com certeza Sim. Bom, de quem está nos essa é a acompanhando. minha expectativa, minha maior expectativa. Não é? Que possa somar Eu um pouquinho com vocês. levo lições para casa, Sim. né? Aqui eu já tô aqui, a cabeça já tá fervendo aqui. Fervendo, é. Acho que uma das coisas legais da gente fazer podcast é justamente isso, estar sentado, atento à pessoa, prestando atenção nela, com tempo dedicado para ela. E, pô, às vezes parece que você tá falando para mim, assim, né? Eu falo, caramba, o cara Top. ele entrou aqui dentro, né? Então, assim, é a expectativa que a gente tem, né? Que legal, Você que tá em Corneto. casa acompanhando, né? Obrigado por Que compartilhar isso comigo. É essas importante para mim coisas, também que eu não vi. essas coisas entrem no coração das pessoas, Que né? bom, Porque sim. eu acredito de coração que a verdadeira mudança do nosso país está no coração dos homens, né? Eu Quando a também. gente mudar o coração das pessoas e elas se mudarem Sim. de verdade, a gente consegue mudar tudo ao redor. Política, Com sociedade e Com tal. certeza. Que é igual você falou assim, pô, não joga papelzinho no lixo. Então, mudar o coração. Mudou o coração, ele faz aquilo, É faz verdade. aquilo com carinho. Isso aí. Isso Aí, revela muito mais de nós, né? revela, Tem muita gente que fala assim, pô, revela. você se considera uma pessoa de caráter? Não, eu considero uma pessoa de caráter. Aí o cara vai lá, joga o papelzinho, né? O que que revela? Revela que você é um mau caráter. Fala, pô, como assim mau caráter? Tem uma diferença de mau caráter. Mal com U e mal com L, Aham, né? Então você tem o mal que é antônimo de bem. sim. E você tem o mal que é antônimo de bom. Aham, Então quando fala que você não tem um bom caráter, que você tem ainda um mau caráter, é que você não tem um caráter bem formado ainda. Não é que Sim. você não tem caráter. Não é que você não tem valor. aham. É que talvez em alguns pontos eles precisam ser lapidados, porque isso Ser fala muito lapidado. mais da gente. É, Pô, eu jogo papel, cai no chão, eu não pego ali. Pô, fala muito mais de mim. é. Você entendeu? Não, cara, eu não roubo. Daí eu vou lá, cara, faço impressão no meu trabalho, sem a permissão do meu chefe, faço impressão do trabalho do meu filho, levo 5 folhas para casa. Ai, Rodrigo, para com isso. Cara, não, de verdade, vamos na essência da coisa. 5 folhas são suas, você pagou o toner da tinta, você pelo menos comunicou o chefe que você imprimiu o boleto da conta que você vai pagar. Ele te deu essa permissão? De boa, não é sobre o preço, Não, mas é sobre o valor que tá dentro de você. E mudou, e quando carrega essa mudança lá dentro, Não adianta querer falar de político, cara. não adianta. Não adianta. Foi isso que eu entendi também. Falei, ó, Concordo com nosso você, trabalho é no coração a do mudança é no coração do Do homem. Eu homem, também coração concordo do- contigo. cada homem que a gente modificar o seu coração, a gente Com transforma. certeza. Valeu? Bem, Valeu demais. Obrigado. Ferreira, obrigado. Muito especial. Corneteu, Obrigado a saímos vocês. daqui melhores do que entrar. Sim, Ah, melhores que bem chegamos. melhor, bem melhor. Obrigado. E É eu tenho mútuo. certeza que isso vai ecoar para não só para Londrina, para o Paraná, para o Brasil e para o mundo onde chegar o Inspira Business, né? Que esse é o objetivo dessa casa, né? Transformar a sua vida, poder contribuir com a sua jornada, poder contribuir com conteúdo relevante para que o seu resultado lá na frente possa ser diferente. Isso aí. Isso aí. Fomos? Vamos lá? Isso aí. Vamos? Até mais, gente. Obrigado. Um abraço. Tchau. Um abraço. Tchau. Ei, valeu. Sensacional.